Os Escolhidos, capítulo 31. O pecado de Nadab e Abiú. Depois da dedicação do tabernáculo, os sacerdotes foram consagrados à sua sagrada função. Essas cerimônias duraram 7 dias. No 8º dia, Arão ofereceu os sacrifícios que Deus ordenou e revelou a sua glória de maneira surpreendente. Fogo desceu dos céus e consumiu a oferta que estava sobre o altar. Em uma só voz, o povo se ergueu em aclamações de louvor e adoração, curvando-se com o rosto em terra. Pouco tempo depois, uma terrível calamidade caiu sobre a família de Arão, o sumo sacerdote. Seus 2 filhos pegaram cada um o seu incensário e queimaram incenso neles, como cheiro suave perante o Senhor. Eles transgrediram a ordem de Deus ao utilizarem fogo profano. Pegaram o fogo comum e não o fogo sagrado provido pelo próprio Deus. Por causa desse pecado, desceu fogo do Senhor e os devorou diante de todo o povo. Abaixo de Moisés e Arão, Nadab e Abiú eram os que ocupavam posição mais elevada em Israel. Assim como os 70 anciãos, eles haviam sido honrados de modo especial pelo Senhor por terem recebido permissão para contemplar a sua glória no monte. Tudo isso tornou o pecado deles mais grave. As pessoas que recebem maior luz e, como os príncipes de Israel, sobem o monte, recebendo o privilégio de manter comunhão com Deus na luz de sua glória, não devem pensar que podem pecar sem sofrer as consequências e que Deus não irá punir com rigor o seu pecado. Grandes privilégios requerem santidade e integridade à altura da luz recebida. Grandes bênçãos jamais dão permissão para pecar. Nadab e Abiú não foram ensinados a ter domínio próprio. A falta de firmeza de seu pai o levou a ser desleixado com a disciplina dos filhos. Permitiu que seus filhos seguissem a própria vontade. Eles se acostumaram tanto a fazer o que bem entendiam que nem mesmo o desempenho da função mais sagrada teve o poder de interromper seus hábitos errados. Eles não compreenderam a necessidade da estrita obediência às ordens de Deus. A equivocada tolerância de Arão para com seus filhos os levou a se tornarem alvos dos juízos divinos. Obediência parcial não é aceita. Deus não aceita uma obediência parcial. Não era o bastante que, nessa hora solene, quase tudo estivesse de acordo com as suas instruções. Ninguém se engane em pensar que qualquer uma das ordens de Deus não seja tão essencial ou que ele aceitará outra coisa no lugar daquilo que determinou. Deus não pôs em sua palavra ordem alguma que possamos obedecer ou desobedecer, de acordo com a nossa vontade, e não sofrer as consequências. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. Levíticos 10, versículos 6 e 7. O grande líder lembrou ao seu irmão as palavras do Senhor. À vista de todo o povo glorificado serei. Levíticos 10, 3. Arão ficou em silêncio. A morte de seus filhos por tão terrível pecado, ele percebeu que aquele pecado era o resultado da negligência dele mesmo ao seu dever. Esmagava de angústia o coração do pai. Ele não deveria deixar transparecer por qualquer demonstração de tristeza, que simpatizava com o pecado. A congregação não poderia ser levada a achar que a falha estava com Deus. O Senhor desejava ensinar seu povo a reconhecer a justiça de suas correções para que outros também temessem. Deus reprova aquela falsa simpatia que tenta desculpar o pecado. Aqueles que erram não conseguem entender a enormidade de sua transgressão e, sem o poder do Espírito Santo para convencê-los, ficam quase cegos em relação ao seu pecado. Os servos de Cristo têm o dever de mostrar aos que erram o perigo que correm.
Muitos são levados à ruína como resultado dessa falsa e enganosa simpatia. Nadab e Abiú jamais teriam cometido aquele pecado fatal se antes não estivessem sob o efeito do vinho que tomavam livremente. Por sua intemperança, não estavam mais qualificados para o desempenho da função sagrada. Tinham a mente confusa e as percepções morais tão adormecidas que não conseguiam fazer a diferença entre o sagrado e o comum. Deus fez então uma advertência a Arão e aos seus 2 filhos vivos. Você e seus filhos não devem beber antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. Levíticos 10, verso 9. O uso de bebidas alcoólicas impede as pessoas de compreenderem a santidade das coisas sagradas ou o valor das exigências feitas por Deus. Todos aqueles que ocupavam posições de responsabilidade deveriam ser muito temperantes, a fim de manter a mente clara e distinguir entre o certo e o errado. A mesma obrigação repousa sobre todo seguidor de Cristo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. 1 Pedro 2, versículo 9. Quando se faz uso de bebidas alcoólicas, os resultados são os mesmos do caso daqueles sacerdotes de Israel. A mente perde a sensibilidade para o pecado e o coração fica insensível, até que a distinção entre o sagrado e o comum perca a sua importância e não faça mais diferença. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, verso 31. Uma séria e terrível advertência é dirigida à Igreja de Cristo em todos os tempos. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O fim do capítulo 31.